voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Comunicando. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Em Brasília, 19 horas, começa a Voz do Brasil. 7 da noite em Goiânia, Goiás. Começa de imediato a edição única diária do programa Voz de Goiás na Câmara, ao vivo do Gabinete 44, o gabinete da cidade e da verdade. Hoje é quarta-feira, 29 de março de 2017. Senhoras e senhores goianienses, goianos, meus únicos patrões brasileiros, meus amigos, minha gente, pelas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial, para mais de 8 milhões e 500 mil seguidores e acessos. Vamos a um dia bombástico e até vitorioso em alguns sentidos, vividos por mim como seu empregado público aqui na Câmara, hoje com direito à sessão 7ª da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou membro, às 8 horas da manhã, às 9 a sessão de plenário, às 2h30 da tarde a segunda reunião da CPI dos 8 anos de Iris e Paulo Garcia, na Prefeitura Municipal de Goiânia. E quentíssima a reunião da CCJ pegou fogo. O Cajuru trouxe um convidado que ninguém entendia o motivo, por que o Cajuru o convidou. Não convoquei, convidei. E aí, amigo, provas irrefutáveis. Se houver justiça, vai gente pra cadeia. Os 7 membros da comissão ficaram estarrecidos, boquiabertos, com tantas provas e tantos números da verdade do rombo financeiro nos últimos 8 anos na Prefeitura de Goiânia, administrações Iris Rezende e Paulo Garcia. De imediato, Cajuru desmoraliza! Desmoraliza, porque, na verdade, goianienses, no dia 1º de janeiro deste ano de 2017, aconteceu aqui na Câmara a eleição para a escolha do novo presidente dela, e foi um dia sombrio, para não dizer sórdido, pois antes da eleição, e especialmente durante, momentos antes, no domingo 1º de janeiro, aconteceu de tudo: negociação de voto de vereador preso em sala com gangsters do cartel imobiliário e do jogo do bicho, vereador médico que iria fazer xixi no banheiro e seguraram na mão dele com medo de perder o seu voto, vereador expulso da sala porque os gangsters negociadores que vieram aqui participar desta eleição, representantes de cartéis, queriam André Azeredo como presidente desta Câmara, e acabou sendo ele o único candidato e, naturalmente, vencedor não por unanimidade. Houve abstenção, a minha declarada 30 dias antes da eleição. Só que hoje, no plenário, veio a 23ª prova Tribunal de Justiça de Goiás, segunda vara civil de Goiás, onde tem um juiz respeitadíssimo, o doutor Fabiano. 23ª prova cabal. No plenário hoje,
para responder ao vereador Anselmo Pereira, que usava a tribuna, o vereador Paulo Magalhães, do seu modo direto, confessou algo para deixar toda a sociedade goianiense sem entender. Toda a sociedade brasileira pasma, estarrecida. Porque ele confirmou que um dos maiores representantes do cartel imobiliário de Goiânia, dono da construtora Consciente, Ilésio Alves, que por várias vezes ele convidou vereadores para almoço e para jantar, e para negociar voto, evidentemente. Ninguém convida vereador, a voz está alta e no fundo, por fineza. Ninguém convida vereador para almoço ou jantar sem motivo. Só convida por algum motivo. Era uma eleição que iria acontecer. Qual era o motivo, então? Ganhar voto. Ainda mais almoço em restaurante francês. Manda pro ar, porque eu morri de rir. Uma coisa que eu admiro no Anselmo Pereira, que realmente é da alta society, é realmente um político que defende os empresários do ramo de construção civil e de imobiliária. Eu, Anselmo Pereira, inclusive, estive num restaurante que quem pagou o almoço foi seu Ilésio. Um restaurante francês. Quando eu cheguei, falei, tem pão, tem bife com ovo. Bife com ovo. Eu não falo francês, por favor. Le Trois Jardins. Quando eu olhei, eu vi o Ilésio lá. Eu falei, um pão com ovo, um pão, um bife e uma cerveja antártica. Como ele pediu um vinho francês, o Anselmo, aí eu perguntei, Cajuru, quem é que vem aquele velhinho tá fazendo o que aqui? Ele tá pagando o almoço. Sabe o que eu fiz? Suspendo o bife com ovo, a cerveja e fui embora a pé. Fui a pé. Por quê? Perdi a defumada, deu uma caganeira desgraçada nele. Obrigado. Eu só quero fazer um registro aqui da satisfação, do orgulho que tenho de ter recebido por 3 vezes o prêmio ESSO de jornalismo investigativo na minha carreira de 40 anos na televisão. Vereador Paulo Magalhães, o senhor vem e comprova tudo o que o Cajuru disse no primeiro dia da eleição, quando eu denunciei o envolvimento do cartel imobiliário nas eleições desta casa. O senhor acabou de confirmar aqui um jantar de um homem importante do setor imobiliário, um almoço, dono da construtora Consciente, o senhor Ilésio Alves. Ou seja, ele foi almoçar para vereador, para quê? Por qual motivo? Ele pagou o almoço francês, que o senhor não quis comer comida francesa, para quê? Então, lamentavelmente, cada vez mais eu tenho certeza do envolvimento desse setor na eleição desta casa. 7h08 da noite, agora tem que rir realmente, pois não há mais dúvida, senhoras e senhores goianienses. Hashtag eleição da Câmara, para você, houve ou não houve participação do cartel imobiliário na escolha do presidente desta casa? Almoços, jantares, reuniões em restaurante de hotel, como o Tamandaré Plaza no setor oeste, com dezenas de vereadores, não todos, evidente. Agora, que houve, houve. O Paulo Magalhães falou claramente e ninguém o desmentiu. Alguém desmentiu o Paulo? Hein? Vocês se lembram? Todo mundo ficou rindo dele. O que ele falou no final? Ele falou literalmente caganeira. Só o Paulo Magalhães, hein? Ele queria comer então arroz e bife, é isso? E uma cerveja? Aí o dono do cartel imobiliário falou, não, tem que ser comida francesa, vinho francês. Ele não queria comprar vereador não, né? Hein? Era um almoço de cortesia. Realmente empresário do cartel imobiliário, em um ano como este, onde vai se decidir o plano de diretor, expansão urbana, uso do solo, expansão urbana, plano diretor, tripé bilionário, tudo vai ser decidido aqui nesse ano. Vocês acham que empresário do setor imobiliário, não vou nem falar cartel, não vou nem falar do gangster do bicho, esse tipo de empresário, essa alcateia faminta, convida vereador para almoçar para quê? Para quê? É duro, é duro. Um abraço do tamanho do estado de Goiás para o Lourisvaldo Martins de Goiânia, a Edna Helder Lima Goiânia, Magna Almeida Goiânia,
em Santa Mônica, na Califórnia. Que saudades, dona Lena. Lena Lilian Soares. E também o Luciano Rodrigues. Edilmar de Almeida Gomes, de Goiânia. Carlos Nascimento é de Ibiá, Minas Gerais. Agradecidíssimo pela audiência e principalmente por estarem compartilhando este vídeo, esta transmissão ao vivo do programa Voz de Goiás na Câmara. Para quantas pessoas puderem, por fineza, vamos chegar rapidinho ao recorde de 10 milhões de acessos e seguidores. E porque é importante o dia a dia mostrado sem maquiagem, sem nenhuma censura da Câmara, neste programa, nas 22 redes sociais do Cajuru. Cajuru, agora é no plenário. Não dá para discutir, né? Eu vou falar. Hein, Victor Campos de Oliveira? Quase foi contratada hoje como estagiária a irmã do Laerte. A irmã do Laerte Vasques, não? Hein? Irmã gêmea. E o duro que ele tem uma irmã lindíssima, não? Uma jovem lindíssima, gente boa. Mas uma irmã, não? O Gabriel Gubrenel iria contratar? Você não gostou, Victor? Aliás, você está de olho na Gabriela, né? É Gabriela ou Gabriele? Quem que é Gabriela? É Gabriele ou Gabriela? Hein, Gabriel? Ela, Gabriela, ela gritou, Gabriela. Cuidado, Gabriela, com o Victor. Ele não vale absolutamente nada. E ele, como não viu aliança em você, ele já quer chavecá-la. Ela falou que observou, Victor. Ela já sacou. No plenário, para o uso da palavra, como sempre, todo dia, 10 minutos, quem? Eu, Jorge Cajuru. Transporte coletivo, a minha segurança, as ameaças de morte que eu estou... Medo nenhum, morrer a gente só morre uma vez na vida. E se é o bicheiro, se é o gangster, se é gente do cartel imobiliário, Elias Vaz acha que é o cartel imobiliário. Eu acho que é o bicheiro. Enfim, não adianta, eu não estou nem aí. Podem colocar vídeo anônimo, porque o sujeito não tem nem a decência de assumir o vídeo. Nada pega no Cajuru, amigo. São 40 anos de história e de honra no Brasil inteiro. Nada pega. Quanto mais bate, é igual bolo, mais cresce. Até porque não há prova, não há nada. E outra coisa, para deixar bem claro, é o único político da história deste país que mandou abrir os sigilos bancário, fiscal, telefônico, desde o dia que eu nasci, 20 de janeiro de 1961. De todos os meus familiares, amigos de infância de hoje, ex-mulher, ex-amante, ex-periquito, papagaio, amigo, funcionário, funcionária, contador. Eu não tenho nada para esconder, amigo, nada. O Cajuru toma vinho, o fulano, o Jorcelino Braga é o amigo do Cajuru que banca o Cajuru. Amigo, eu sou independente, eu voltei para Goiás, morava no Rio de Janeiro em 2014, com um salário de 250 mil reais por mês, amigo. Eu lá preciso de alguém me bancar com 20 mil reais, eu jogo fora, desculpe dizer isso, porque hoje não tenho evidentemente esta renda, mas antes... 20 mil reais eu gastava literalmente com paniquete. Pasmem, por favor. E hoje não tenho nada para esconder. Quer encontrar com o Cajuru? Vai lá no restaurante Bartolomeu. Lá eu tomo vinho sim e pago do meu bolso. Equipamento meu é tudo pago. Tem prova, tem nota fiscal, com cartão de crédito, tudo. Não tenho nada a esconder, nada, absolutamente nada. Claro, a audiência do Cajuru incomoda. E o cartel imobiliário, o jogo do bicho, as figuras criticadas e denunciadas, um deles desde 1999, chamado por gangster por mim. Essas figuras ficam preocupadas. E aí eu falei da segurança, porque a polícia descobriu tudo sobre o que aconteceu comigo e o que aconteceu com a minha secretária executiva, que foi seguida aqui da Câmara e covardemente assaltada. E também
aproveitei para mostrar a carinha dos 4 deputados estaduais que traíram os goianos no aumento da Previdência manda para o ar. De início, eu chamo a atenção de todos desta casa para que esta questão do presidente atual do Tribunal de Contas do município seja esclarecida de uma forma cabal. É muito grave e precisamos saber somente se é verdade ou mentira. O Jornal O Popular não apresentaria uma reportagem sem embasamento. O relatório da auditoria do TCM conclui que um esquema é capaz de aumentar salários em quase 800% em acordos firmados a partir de 2013 na Comurg. E este relatório, esta auditoria, traz como exemplo exatamente o convocado nesta casa por todos nós, a pedido inicialmente do vereador Elias Vaz, o senhor Ormando Pires. Ele é o maior exemplo da Comurg em relação ao super salário de R$22 mil. Enfim, que o presidente do TCM diga a nós apenas se esta reportagem de hoje do Jornal O Popular procede ou não. Porque, na minha opinião, procede. Quero deixar claro aqui o posicionamento dos membros da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, em caráter de unânime, presidente André Azeredo. Não estamos conseguindo entender o posicionamento da Procuradoria desta Casa em relação aos projetos por nós discutidos na CCJ. A gente só ouve a palavra não por parte desta procuradora. Eu até perguntei de forma irônica, porém com um fundo de verdade, se já abateu nela, procuradora aqui, um vírus novo que tem em Goiânia, que se chama vírus Mrué. Esse vírus Mrué, quando ele pega, ele derruba. É o vírus da secretária da Saúde. É o vírus da incompetência. Então esse vírus Mrué é um perigo. Será que ele chegou até a procuradora? Em relação ao meu assunto e ao meu requerimento, eu queria muito a atenção do vereador Clécio Alves. Não está aqui na casa, embora tenha chegado, o vereador Anselmo Pereira, pelo relacionamento com o governador Marconi Perillo que ele tem e líder. A vereadora doutora Cristina é também muito respeitada pelo governador. E eu faço aqui esse desabafo em tom de respeito também. E falava ontem do transporte coletivo, de uma forma pacífica, parecia até o Cajuru Light, não lembrando o Lula Light, pelo amor de Deus. Mas o Kant ensinou que o sábio, ele pode mudar de opinião. Na verdade, quem não muda de opinião nunca, não é o sábio, é o ignorante. E a ignorância é a maior multinacional do mundo, e eu não faço parte dela. Eu vou repetir algo que aprendi lendo Milor, em A Bíblia do Caos, que o pior é a minha certeza de que quando esculhambo aqueles que chafurdam na gula pelo lucro, pelo poder eterno, donos javardos do criminoso transporte coletivo de Goiânia, com contrato desde 1970 e que pode terminar só em 2047, eu não tenho limites, vereador Clécio Alves, para enfrentá-los até o fim, mesmo que seja o meu fim. E aí, quando se pergunta, como a Tatiana Lemos, vereadora, me perguntou, se eu tenho medo, eu recorro a Chaplin, que ensinou que um dia é desperdiçado na vida se você não ri. Então eu morro de rir quando alguém me faz essa pergunta, respeitosamente, vereadora Tatiana, do medo de morrer. Porque morrer a gente só morre uma vez na vida, a gente não morre duas. Vereador Clécio, o senhor que me ajudou, inclusive, neste requerimento em sugestões. Como presidente da CPI do transporte coletivo, eu sei que medo não lhe falta, então vamos tomar aqui hoje nesta casa uma providência urgente e definitiva, senhoras e senhores. Eu falo do trauma nas cabeças de milhares de pessoas em Goiânia,
na triste sensação de impotência absoluta de quem sai de casa às 4, 5 horas da madrugada para trabalhar. Goiânia, gente, virou uma baixada fluminense, não tenho dúvida. Eu pego aqui nesta Câmara o exemplo que vale por centenas de milhares de pessoas, através da Dona Aparecida, do serviço de limpeza. Nesta semana, ela foi assaltada covardemente pela 9ª vez na Vila Mutirão, ela que pega 3 ônibus para aqui chegar e trabalhar, 3 ônibus, na Vila Mutirão, e dessa última vez agora, ela com mais 3 homens, usuários do transporte, com revólver na cabeça, querendo tudo. Ela tem que esconder o celular dela rigorosamente naquele local, para que não seja roubado. 2 motoqueiros contra 4 usuários, desta última vez. Portanto, para mim, a CPI do transporte coletivo certamente priorizará, mas até antes dela começar, vale a pena este requerimento que eu apresento, com muito respeito ao governador do estado, Marconi Perillo, que não pode negar que tem dinheiro em caixa para isto, e que não pode aceitar a declaração do atual secretário de Segurança Pública, de que para melhorar a segurança pública em Goiás, não precisa de policial na rua. Eu fiquei pasmo, eu fiquei aturdido ao ouvir uma declaração de um secretário preparado como ele, inclusive do ponto de vista cultural, que já morou em Oslo, na Noruega, dizer que você não precisa de policial para melhorar a segurança. Então, o primeiro item, para a gente começar a discutir o transporte coletivo e a melhoria dele, já que é difícil o diálogo com os donos javardos do transporte coletivo, eles aceitam apenas a mão única na discussão, não tem mão dupla. A questão de ar-condicionado, de câmera de segurança, de decência para deficientes, de linhas, de tudo. Mas a questão inicial, o primeiro item, tem que ser a segurança dos usuários. Não é possível uma goiana, um goianiense saírem de casa com medo e serem assaltados todo dia. Eu dei o exemplo da funcionária da limpeza desta casa, a Dona Aparecida. Gravei com ela um vídeo hoje de madrugada, ela saindo da Vila Mutirão. Depois, o segundo item será, evidentemente, proibir a lotação dos ônibus, a forma como cada um, em uma lata de sardinha, é transportado. Portanto, é este o meu requerimento em caráter de urgência ao governador do estado, porque vejo que não é responsabilidade do prefeito Íris, embora o vejo também como conivente na questão do transporte coletivo. Bom, então o requerimento meu é ao excelentíssimo governador do estado, Marconi Perillo, a questão da segurança, porque na madrugada de Goiânia, entre meia-noite e 6 da manhã, não tem viatura policial. As minhas imagens nas 22 redes sociais comprovam. Não tem, você não acha. É agulha em palheiro. Para encerrar, eu gostaria de lembrar aqui a sociedade goianiense e goiana. Tem aqui a foto dos 4, rapidamente. Os 4, concluindo. O senhor nunca me dá um minuto, né? Para o Paulo Magalhães, o senhor dá. Para mim, o senhor só dá 30 segundos, Andrei. Eu não sei por que ele não me dá um minuto. O homem do Codese, 54 minutos. Mas, enfim, aqui tem a foto, por favor, do quarteto. Obrigado, Andrei. Obrigado, presidente. Tem a foto aqui, por fineza, no vídeo. Conheçam, goianos, os 4 deputados estaduais que votaram pelo aumento da previdência dos servidores goianos. É um quarteto, olha aí. Francisco de Oliveira, Hélio de Souza, Daniel Messac e José Witt. Guardem as carinhas desses 4 aí, ó, servidores. E para fechar rapidamente, pois o presidente me deu gentilmente um minuto, o vídeo rápido, por fineza, para ficar claro aqui, a polícia, eu agradeço a delegada, concluiu aqui, lembram daquela questão da segurança envolvendo a doutora Cristina, depois a minha secretária executiva, seguida, assaltada, tem as imagens aí da residência, onde ela chegou, a forma como ela foi covardemente atingida, com um revólver na cabeça, e lembrando que o vídeo aqui está, a polícia concluiu e ouviu a confissão do meliante, que o seu companheiro foi o mesmo que visitou o meu apartamento meia-noite e meia. Foi o mesmo que visitou o meu apartamento meia-noite e meia e tentou arrombar o meu apartamento. No mesmo dia em que a minha secretária foi seguida e agredida. O vídeo está aqui à disposição de todos
e a Justiça, através de uma delegada muito simpática e muito competente, está tomando as providências. É a questão da segurança aqui na casa e a segurança principalmente do usuário do transporte coletivo nas ruas, nos pontos de ônibus. Muitíssimo obrigado. 7h25 da noite em Goiânia, chovendo e chovendo muito. Aqui, Câmara, Gabinete 44, Gabinete da Cidade da Verdade, segue o programa A Voz de Goiás na Câmara para 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial, com mais de 8.500.000 acessos e seguidores. A minha secretária executiva, assaltada desta forma covarde, ela foi seguida aqui da Câmara na semana passada e as câmeras da casa de seu irmão registraram tudo e por elas veio a polícia que investigou. Depois, por favor, Gabriel, veja com a Lide o nome da delegada, que foi muito correta, muito atenciosa e muito competente. Pergunte a ela agora lá o nome da delegada. Eu queria registrar o nome da delegada aqui. A delegada aqui está investigando tudo, porque é muita coincidência, não goianiense, goiano, brasileiro, brasileira. Os 3 assaltantes, um vai direto, toma o carro, agride, coloca revólver na cabeça da minha secretária executiva, que é conhecida por todos aqui na Câmara. O sujeito entrou na Câmara, ele confessou à delegada que ele ficou aqui nos corredores dos gabinetes dos vereadores, e o outro, junto com ele no assalto, confessou que foi até o meu prédio e 00:30 tentou arrombar o meu apartamento 1303. Eu, inclusive, mudei de prédio. Muita coincidência, não? E quem está por trás disso? Por que esse tipo de ameaça? Por que esse tipo de jogo sujo? Repito, medo nenhum. Eu quero agradecer todos os vereadores que falaram. A primeira, inclusive, me parece que foi a vereadora Sabrina Garcês, que se dirigiu a mim para falar do transporte coletivo, uma preocupação de todos nós aqui na Câmara. Mas quero agradecer a sensibilidade de 2 vereadores que têm contato direto com o governador Marconi Perillo. Eu não tenho e nem quero ter e nunca vou ter. Contato não, relacionamento institucional agora que eu estou na vida pública. Os 2, a vereadora doutora Cristina, na hora mandou o meu requerimento para o governador Marconi Perillo ter consciência dele e tomar providências. E o vereador Anselmo Pereira imediatamente falou com o comandante do policiamento da região metropolitana, meu amigo, inclusive, Ricardo Rocha, e este vai me receber amanhã, quinta-feira, para providências, repito, urgentes. É só o quê? É só viatura da polícia nos pontos de ônibus da cidade, especialmente na periferia. Eu mostrei pela manhã ao vivo um caso gravíssimo que aconteceu pela 9ª vez com uma senhora que, por coincidência, trabalha aqui na Câmara, pega 3 ônibus para chegar até aqui todo dia, sai às 4h55 deste primeiro ônibus que passa pela Praça A? Padre Pelágio, pelo ponto da Padre Pelágio, aí Praça A e chega aqui na Câmara. 3 ônibus ela pega. E o que aconteceu com ela foi de assustar, estarrecer. Então, tomara que haja a sensibilidade humana do governador de Goiás, que está brincando, na minha opinião, com segurança pública. Goiânia virou uma baixada fluminense. Não tem segurança em Goiânia. A segurança de Goiás, de 6 milhões de goianos, a segurança existe só em uma propaganda mentirosa, a propaganda cara, milionária, para comprar a maior parte ou toda a imprensa de Goiás, para tê-la literalmente nas mãos ou no bolso. Então gasta-se dinheiro com publicidade como se governo fosse cerveja, como se fosse um produto, e governo não é, na minha opinião. Mas tomara que haja providência. Eu só peço, como empregado público,
que tenha policiamento nos pontos de ônibus, essencialmente no horário das 4 da manhã às 6 da manhã, quando começam os ônibus a rodar pela cidade. Agora, de meia-noite às 6 horas da manhã em Goiânia, eu pergunto aos senhores, tem policiamento? Hashtag segurança pública. Pode comentar aqui, por favor, em todas as minhas 22 redes sociais, qual a sua opinião sobre a segurança pública de Goiás. Para você, a segurança pública de Goiás é ótima, é regular ou é péssima? A segurança pública de Goiás, qual é a sua opinião? Qual é a nota que ela merece? Você que é usuário do transporte coletivo, você tem medo de sair de casa ou não? A sensação da impotência total virou um trauma psicológico de quem sai, uma senhora, um senhor, às 4, 4h30, 5 horas da manhã. Olha este flagrante que eu fiz hoje, 6 horas da manhã. Em um ponto de ônibus na Vila Mutirão, ela e mais 3 homens, ela mulher e mais 3 homens, diante de marginais, de assaltantes. 5 para 5 da manhã. 5 para as 5 da manhã. Quer dizer, 4h55 da manhã. 4h55 da manhã. Como foi realmente que aconteceu? Aí o motoqueiro parou e pôs as armas e falou, passa o celular, passa o celular, passa o celular. Passa o que tiver, na verdade. Passa o que tiver, na verdade. A senhora estava com 3 homens. 3 homens. E ele sozinho? Os 2 motoqueiros. 2 motoqueiros? 2 motoqueiros. Já sai de casa com essa sensação de medo. Tá podendo nem ver o motoqueiro, às vezes a gente é trabalhador, mas a gente tem medo. A senhora vê, por fineza, viatura policial na cidade de Goiânia? Não vejo nenhum. Nunca viu? Nunca vi, muito difícil. Quando eu vejo ali no Dergo, ali lá no posto, lavando, só a viatura. No Dergo, lavando a viatura? É, no posto de gasolina e lavando. Né? Em ponto de ônibus nunca tem viatura? Não, nunca tem. Não tem mais limites e não há mais paciência para esperar dos donos do transporte coletivo alguma providência, porque não há sensibilidade humana desses senhores. Não é possível, porque já que eles estão adiando a discussão para a melhoria do transporte coletivo, como itens de ar-condicionado, de câmera de segurança, de respeito a deficiente, de cobertura nos pontos de ônibus, pois a exposição ao sol e à chuva é constante, a questão das linhas, enfim, há vários pontos. Se os donos do cartel do transporte coletivo, com contrato desde 1970, que pode só acabar em 2047, é algo inédito no mundo, não há dinastia semelhante. Se eles não querem ainda discutir a melhoria, que pelo menos ofereçam a segurança. Assim, não é problema deles, mas vocês podem, juntamente conosco aqui na Câmara, todos nós, podemos procurar o governo do estado. E aí, governador Marconi Perillo, a irresponsabilidade toda é sua pela falta de segurança da meia-noite até às 6 horas da manhã na cidade de Goiânia. Não tem viatura policial, não tem segurança. E governador Marconi Perillo, o senhor colocou um novo secretário de Segurança Pública, que, desculpe o termo, só pode ser um lorpa, alguém capaz de declarar à sociedade goiana que para melhorar a segurança pública de Goiás e transformá-la em modelo mundial, não precisa de policial na rua. O senhor é um brincalhão, secretário. O senhor é um fanfarrão. Por mais que o senhor seja teórico, por mais que o senhor tenha experiência mundial, viveu na Noruega, o senhor tem que viver a realidade do Brasil e do estado de Goiás. A insegurança aqui é total, é absoluta, a impotência, como eu falei, já virou um trauma na cabeça das pessoas que precisam do ônibus de manhã, 4 horas da manhã, é o início, 4h30, 5 horas da manhã. Como essas pessoas chegam para trabalhar psicologicamente, todo dia é essa sensação que viveu de novo essa semana a dona Aparecida? Espero amanhã, portanto, esta reunião com o comandante do policiamento da região metropolitana de Goiânia, Ricardo Rocha, quem vai me acompanhar e fez questão de intermediar esta audiência, o vereador Anselmo Pereira. E tomara que haja providência, o mínimo, por favor. Já que com o transporte coletivo está difícil você conseguir a melhoria do serviço em outros itens, que o primeiro, segurança, seja cumprido pelo governador do estado urgentemente. As pessoas não aguentam mais. É humilhante esse tipo de medo
para as senhoras e senhores que saem de casa pela manhã e precisam do ônibus, já transportados de uma forma pior do que gado dentro de cada ônibus, sem nenhuma qualidade de serviço, com um desrespeito total, e ter que passar por esta humilhação de assalto todo dia no ponto de ônibus. O motoqueiro chega, coloca revólver na cabeça, toma celular e toma o que for. E se a pessoa não tiver, no caso mulher, um celular decente, o ladrão, o assaltante, o meliante, ainda diz para a mulher o seguinte: ou você compra um celular melhor, ou amanhã, além de te roubar, eu vou te agredir. Isso já aconteceu com várias mulheres em Goiânia. Depoimentos que eu fiz e apresentei aqui nas minhas 22 redes sociais, desde o dia 2 de janeiro, quando comecei o meu trabalho diário de segunda a sexta, das 5 da manhã às 8 da noite, ao seu dispor como seu empregado público, e aos domingos em meus flagrantes pela manhã e à tarde. Um abraço do tamanho de Goiás para o Edson Castro em Jataí, Cássio Tavares Vaz em Goiânia, Melquisedeque em Anicuns, Goiás, Alberto Rodrigues, Goiânia, Janírio Abadio, Goiânia, Aguinaldo Silva em Alexânia, Ivan Júnior em Anápolis, João Carlos Belmonte em Porto Alegre e Sidney Quartier em Ribeirão Preto. Agradecidíssimo pela audiência e mais ainda o meu obrigado por compartilharem este vídeo, esta transmissão ao vivo com o máximo de amigos e amigas e nos ajudando a bater recordes na internet de audiência e em nosso dia a dia aqui na Câmara com o programa Voz de Goiás, na Câmara, todo dia, às 7 horas da noite, em ponto, de segunda a sexta. Hoje é quarta-feira, 29 de março de 2017. Atenção, prefeito Iris Rezende, o senhor terá que comparecer aqui na Câmara. Atenção, secretária municipal da Saúde, Fátima Murué. A senhora terá que comparecer aqui na Câmara para uma sabatina democrática, transparente, onde vamos discutir a situação caótica da saúde pública municipal de Goiânia. O que está acontecendo, os motivos das demissões de 480 médicos, daqui a pouco a decisão deles em 1 minuto aqui no programa, e principalmente esta situação dramática, que não é ameaçadora, feita por um médico, de que a saúde pública de Goiânia vai parar e que muita gente vai morrer. Isto é grave. Daí o meu requerimento feito ontem, apresentado por mim, assinado ontem por 27 vereadores. Eu esperei hoje porque sabia que os faltosos de ontem assinariam hoje e assinaram. 33 assinaturas. Tem aí o requerimento, por fineza? 33 dos 35 vereadores assinaram. Só o Andrei Azeredo, esperado, e o Wellington Peixoto. Só os dois não assinaram o requerimento que pede a presença, para não ficar desrespeitoso e dizer convocar. Eu queria convocar, mas na verdade convidamos gentilmente os dois, o prefeito e a secretária da Saúde, que venham aqui na Câmara o mais rápido possível e esclareçam à sociedade goianiense e aos 35 vereadores a verdade absoluta desta crise na saúde pública de nossa capital. Emergência Cajuru. Direto ao comunicado, médicos deliberam por não assinar o contrato do edital de chamamento público número 001/2017, publicado pela SMS, Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, até acontecer a reunião com a Secretaria e o Ministério Público de Goiás, que vem aí com ações importantes, hein? Podem esperar pelas providências do Ministério Público Estadual, dando o apoio total aos médicos. Sem acordo, portanto, a paralisação continua e a cidade continua caótica nos 12 postos de saúde, os CAIs em caos,
e nenhum médico na maioria dos postos de saúde. Alguns estão parando às 3 horas da tarde e não atendem mais ninguém, e todos em desespero precisando da saúde pública municipal. Cajuru, empregado público, sem parar o programa. 7h40 da noite, um abraço do tamanho do estado de Goiás para o Cristiano Rodrigues do Rio de Janeiro, Gilmar José dos Reis, São Paulo, Léo Machado, Goiânia, José Vieira Rocha, Senador Canedo, José Batista, Recife, Moisés Vilela, em Jataí. Agradecidíssimo pela audiência, por estarem compartilhando este vídeo, esta transmissão. Quanto mais compartilhamento, maior o nosso agradecimento neste programa A Voz de Goiás na Câmara. A 7ª reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ desta Câmara, aconteceu hoje, começando às 8 horas da manhã, com 15 projetos de lei, projetos polêmicos, importantes, alguns pontuais. Daí eu tive que apresentar uma sugestão à presidente Sabrina Garcês e aos demais membros da comissão. Obtive unanimidade, aceitaram a minha sugestão, agradeço desta reunião de hoje, que eu repito, foi muito proveitosa. Manda para o ar. Então, a sugestão que eu apresento é uma. Nós temos plenário 9 horas da manhã. Eu já comecei a CPI e sou relator dela. O delegado Eduardo vai ser relator da CPI agora da SNT. Então fica humanamente impossível a gente trabalhar. Eu não sei se é possível, presidente, mas se a gente pode discutir aqui, ou antecipar essa reunião de quarta-feira, porque ela é de 8 às 9 da manhã, às 9 da manhã tem plenário, ou a gente ter um outro dia, de repente uma segunda-feira que não tem sessão, por exemplo, e a gente ficar aqui debruçado nos projetos. Eu não tenho nada contra 15, para mim poderiam ter 30 aqui. O problema é a nossa análise, é a gente debruçar nesses projetos, estudá-los de forma séria e responsável, que é o que a sociedade quer da gente, e eu não consigo entender como que a gente vai ficar aqui hoje, das 8 às 9, com 15 projetos hoje aqui, que são absolutamente polêmicos, importantíssimos, e que não merecem o simples voto nosso, sim ou não, aprovado ou não. Bom, a vereadora do Tatiana colocou que a data de sexta-feira, o vereador acho que eu concordaria plenamente. Segunda. Eu vou verificar na casa, porque a sala é utilizada em outros momentos, tem esse período, e aí eu já faço a solicitação ao nosso presidente para que a data da nossa sessão seja alterada. Discussão? Senhor vereador, eu vou resumir de forma regular. Atrás de mim aí, você observou no vídeo o ótimo vereador delegado Eduardo Prado. Ele conversava com a Gabriela, competente, exímia assessora dele jurídica, com os meus assessores. Porque ontem ficamos até meia-noite conversando. É difícil, porque cada projeto exige um estudo da sua assessoria jurídica para você saber apresentar o seu voto. E não só chegar aqui e dizer sim ou não, aprovado ou não, derrubada de veto, manutenção do veto. Você tem que estudar cada projeto. Você tem que ter responsabilidade pública com a sociedade. Daí não se poder discutir em 1 hora 15 projetos de lei, como era a pauta de hoje. Mas eu enalteço aqui o posicionamento da presidente da casa, Sabrina Garcês, que em nenhum momento se posicionou de forma radical e, pelo contrário, para ela pode ser segunda-feira a reunião da CCJ, pode ser na sexta-feira, me parece que a Tatiana Lemos é que não pode na sexta, e ela então concordou comigo de na quarta-feira começarmos mais cedo, ao invés de 8 às 9 da noite, vamos começar às 7h30 da manhã, das 7h30 às 9 da manhã, para mim nenhum problema, eu chego aqui às 5h30 da manhã, no máximo eu chego 15 para 6, quando faço flagrante na cidade de Goiânia e é importante fazer. Portanto, qual o problema? Chegar às 7h30 da manhã. Amanhã, se tiver que começar às 7, vamos começar às 7. Das 7 às 9, discute,
aprova, não aprova, todos os projetos em pauta, e às 9 horas da manhã vamos para o plenário, porque começa a sessão, e eu não gosto de atrasar um minuto. Eu fico do primeiro ao último minuto. Eu nunca deixei a sessão aqui, em nenhum dia, nem um minuto eu deixei. Eu não vou nem no banheiro. Eu não saio da minha mesa nem para ir no banheiro. Graças a Deus que não estou precisando, né? Às vezes tem que segurar um pouquinho. Mas até hoje não precisei de ir no banheiro. Eu fico o tempo inteiro, ouço todo mundo. Então, fico feliz com o posicionamento da presidência e com o entendimento dos demais membros da Comissão de Constituição e Justiça. Telecajuru denúncia no ar para fechar o programa. Telecajuru denúncia. O fato sem meio termo. A opinião sem rabo preso. Tudo aquilo que você se revolta ao ver o silêncio e comprometimento da imprensa goiana bem paga pelos nossos governantes. Toda aquela opinião que você gostaria de manifestar. Aquela denúncia que você gostaria de fazer. A notícia escondida pela imprensa. Aquela de bastidor, do fundo do colete. Os esquemas do poder. O que há por trás de cada obra, de cada ação e seus interesses. Como o político entra pobre e sai rico. Das menores às maiores corrupções. Quem é quem nas jogadas sujas das privatizações, das locações, terceirizações e licitações. Como e por que se gasta tão mal, se desvia tanta fortuna, se paga tão bem apaniguados e tão mal empregados que realmente trabalham. Como é tão fácil prometer, ganhar votos e não cumprir, enganando o eleitor. E o espaço especial para os poucos políticos que são sérios por causa de suas ações e posições. Seu nome jamais será anunciado. A lei garante que a fonte deve ser preservada. É só você ligar 24 horas por dia para o número Telecajuru Denúncia. Eu quis dizer que o Vitor é um anão diante da Gabriela. Concorda comigo ou não, Laerte Vasques? Hein? Telecajuru Denúncia. Na verdade, por que denúncia? Hoje foi a segunda reunião da CPI que investiga o rombo financeiro nas administrações PT, Paulo Garcia, e PMDB, Iris Rezende, na Prefeitura Municipal de Goiânia. De uma forma transparente e que ninguém seja partidário. Os 7 membros desta comissão ficaram perplexos no dia de hoje. Muita gente não entendeu o porquê de anteontem, na primeira reunião, eu, Cajuru, ter apresentado 5 requerimentos, 5 pedidos e 2 deles convidando 2 pessoas públicas. Uma delas, o ex-presidente do Tribunal de Contas do município, Honor Cruvinel, que acompanhou, como presidente do TCM, do tribunal, as administrações de Iris e principalmente de Paulo Garcia. E ele foi terrível, implacável, sincero ao extremo, e ainda trouxe o secretário do tribunal, que tem tudo na mão, e que mostrou a documentação completa, recheada, provas irrefutáveis, inquestionáveis, insofismáveis, suficientes para botar gente na cadeia, na minha opinião, se houver justiça, porque nós não somos justiça. Teremos que concluir o relatório, eu sou o relator desta CPI, que foi proposta por mim, com 32 assinaturas dos 35 vereadores, e hoje foi um dia vitorioso. Adiantamos aí umas 5 reuniões, porque ninguém esperava o conteúdo deste meu convidado, e muita gente até não concordava, achava que o Cajuru errou. E tiveram que reconhecer que, desculpem, eu acertei em cheio e todo mundo, todos os membros saíram satisfeitos, porque robustamente, de documentos agora, fartamente armados, com provas, para a sequência dos trabalhos da investigação profunda e séria da verdade nua e crua de quem roubou, de quem foi responsável ou irresponsável por irregularidades, por crimes de administração pública cometidos nesses anos todos da administração PT e PMDB, PMDB, PT, Iris e Paulo, Paulo e Iris. Manda pro ar. Eu não posso deixar de reconhecer aqui também
o mérito do vereador Cajuru, sabe? Porque quando ele apresentou o requerimento para que o conselheiro Honor estivesse aqui conosco, eu, a priori, achei assim, meio precipitado e tal, porque eu não tinha nem dados, né, para questionar o conselheiro e tal, mas eu quero, nesse instante, reconhecer, vereador, que a sua iniciativa foi muito importante, muito louvável, né, e nós estamos aqui, com certeza, avançando significativamente nos nossos trabalhos. Né, o requerimento do vereador Jorge Cajuru verdadeiramente atendeu, na minha opinião, os anseios dessa comissão, para que possamos começar a ter informação de todos esses dados. Né. Foi feito, e aí eu já adianto ao senhor Célio, que nós fizemos, né, um expediente, né, também feito pelo vereador Jorge Cajuru, para que nós pudéssemos ter um representante aqui do Tribunal de Contas acompanhando os trabalhos da SEI. Tereza Daniela? Tereza Daniela é o nome da delegada que eu falei agora mesmo aqui sobre o bom trabalho dela na investigação em relação às ameaças que eu sofri e o assalto covarde que sofreu a minha secretária executiva, não é isso? Então, eu agradeço ao vereador Oséias Varão, ao presidente da CPI, da SEI, o Zander Fábio, e a todos. O vereador Anselmo Pereira também esteve presente, nos cumprimentou pelo trabalho, e a mim pela escolha do convidado Honor Cruvinel, com o secretário Célio Roberto, do tribunal, que veio aqui completamente municiado de tudo que a CPI precisava saber. E é muito grave. Amanhã eu vou entrar em detalhes, em função do tempo. Amanhã eu vou dedicar uma boa parte do programa para que a sociedade goianiense saiba dos anos em que a administração do Paulo Garcia teve suas contas rejeitadas pelo tribunal. Rejeição em 3 anos, em outro ano poderá haver rejeição, com chances enormes, e no ano de 2016, o ano passado, você tem até 17 de abril para o pronunciamento final do Tribunal de Contas do município. A chance é total também de rejeição. Aí serão 5 anos de rejeição. E eu perguntei para o secretário do tribunal, rejeição significa interpretar crime? Interpretar que houve entre os motivos da rejeição das contas do prefeito naquele ano, crime cometido? Ele sim. Portanto, crime significa o quê? Condenação. Condenação significa o quê? Às vezes cadeia. Depende do que a justiça vai entender do relatório final do nosso trabalho dos 7 membros desta CPI dos 8 anos de PMDB e de PT à frente da Prefeitura Municipal de Goiânia. Eu fico vendo daqui os comentários e agradeço a todos e até agora, neste momento, solicito um hashtag administração Paulo Garcia e Iris Rezende. Na sua opinião, quem foi pior, Paulo Garcia ou Iris Rezende? Não agora, Iris. Estou falando dos mandatos anteriores. O Paulo 6 anos e o Iris 2 anos. Então, quem foi pior? Para você, Paulo Garcia deveria estar preso? Paulo Garcia cometeu crimes? Iris Rezende cometeu em sua administração ou não? Enfim, a sua opinião, o seu comentário, fica à vontade. Agora, não se preocupem com comentários de agressões gratuitas, como um tal de Ivan, não é isso? Que entrou e aí usa a expressão chula, de baixíssimo nível. A moça que trabalha, estagiária aqui, a Gabriela, ficou até assustada. Mas não se preocupe, viu? É sempre assim. Os que atacam o Cajuru são aqueles asseclas jagunços de mídia, comandados por gente que já foi denunciada por mim e que é denunciada periodicamente por mim, por gente da pior qualidade moral que o estado de Goiás todinho sabe. Então não se preocupe, porque aí vêm os outros e me defendem. E fica um debate desnecessário nas redes sociais. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Um idiota deste achar que todo político é igual, é porque certamente ele é igual naquilo que ele é. Eu não sei se ele é bandido, se ele é corrupto, não sei qual o problema dele. Certamente, na desqualificação dele, ele é igual a muita gente.
Só que você não pode generalizar nada. Só que isso é ataque gratuito, não se preocupem. Esse tipo de gente sai das nossas redes sociais naturalmente, exatamente pela reação de vocês. E quando você desrespeita a casa dos outros, porque as minhas redes sociais, para mim, representam minha residência. Entram nelas quem tem um mínimo de respeito. Discordar pode, à vontade, porém com respeito. Palavras chulas, aí vai seguir outro que pertença à sua laia, à sua praia. Entendeu, Ivan? Ou seja, em outras palavras, eu quero que você vá para o raio que te parta. Um abraço do tamanho de Goiás para o Wesley Messias de Goiânia, Mário Hélio Borges de Goiânia, Lice Marie Brito de Goiânia, Maria Félix de Goiânia e o Everton Luiz de Anápolis, Goiás. Agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando este vídeo, esta transmissão ao vivo do programa A Voz de Goiás, na Câmara, ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade da Verdade. Nesta quarta-feira, 29 de março de 2017, o programa termina com o vídeo do dia. Prestem atenção, é a advogada do impeachment, a paulista Janaína Pascoal, que faz um alerta à sociedade brasileira sobre a rasteira que os homens e as mulheres, que os corruptos de Brasília, do Congresso, enfim, da Câmara Federal, do Senado, aos poucos, essa rasteira está acontecendo. É a tal da lista fechada. Preste atenção neste vídeo, porque tenho certeza que mesmo se você não gostar dela por questões partidárias em função do impeachment que ela pediu da ex-presidente Dilma Rousseff, pelo menos você vai respeitar este ponto de vista dela, a advogada reconhecida Janaína Pascoal. Manda para o ar e terminaremos o programa. Tem que ser lutar contra essa história de adotar a votação em lista fechada. Vocês podem reparar que a coisa começou fraquinha lá atrás e de repente todos os partidos começam a falar a favor dessa lista. Uns falam em lista fechada pura e simplesmente, outros numa sistemática mista. Não importa, nós não queremos lista fechada. Por quê? Porque os caciques vão eleger, vão pegar os seus amigos, os seus vassalos, vão colocar os nomes na lista na ordem que eles querem, e aí você vai dar o voto para alguém em quem você confia, que você conhece, mas que está com o nominho lá embaixo na lista, e o seu voto não vai para o seu candidato, o seu voto vai lá para o início da lista. E eles estão dizendo o seguinte: poxa, mas do jeito que está não está bom, então a gente tem que mudar. Desculpa, a gente não tem que mudar diminuindo a proximidade do eleitor com o seu representante. A gente tem que mudar aproximando isso. E tem que tomar muito cuidado com a proposta do senador Serra, que ele já está trazendo essa proposta, de fazer com que a legislação toda eleitoral não precise mais de PEC para ser modificada. Essas notícias ficaram muito ali no cantinho das páginas de jornal, sabe? Quando eles perceberam que a gente estava contra a lista fechada, o senador saiu com essa história. Não, a gente vai fazer uma única alteração constitucional para que a legislação eleitoral não necessite mais de PEC, ela possa ser mudada por lei ordinária. Isso é um golpe, isso sim é um golpe, entendeu? Porque aí eles alteram a forma de modificar a legislação e numa madrugada instituem tudo que eles querem, inclusive lista fechada. E eu não estou falando só contra o senador que deu a ideia, porque todos os partidos estão alinhados em torno disso. Porque isso é uma maneira de perpetuação no poder. O que é pior, eles estão sugerindo que nessa lista a ordem de preferência seja estabelecida para aqueles que já são parlamentares. Ou seja, as pessoas que estão, por exemplo, nos movimentos e eventualmente queiram se candidatar a deputados ou deputadas federais, não terão vez, a não ser que sejam vassalos, a não ser que puxem o saco de todo mundo. E eu quero de novo dizer que eu não serei candidata a deputada federal. Concordam com a Janaína Pascoal? Deem suas opiniões aqui nas 22 redes sociais do Cajuru. Na verdade, é mais uma tramóia de Brasília comandada pelo time ou pela quadrilha do presidente Michel
Temer. Como combinamos, a gente não quer passar do horário das 8 da noite todo dia, para ser como a Voz do Brasil no rádio, das 7 às 8 da noite. Este programa, que não é a Voz do Brasil, mas que se chama A Voz de Goiás na Câmara ao vivo, das 7 às 8 da noite. Agora 8 da noite em ponto, é isso? 8 da noite em ponto neste momento, nada mais a acrescentar, a só agradecer. Um ótimo final de noite de quarta-feira. E amanhã, quinta-feira, a partir das 5 horas da manhã, ao seu dispor, e às 7 horas da manhã, ao seu dispor, aqui no Gabinete 44, até às 8 da noite, como acontece todo dia. Agradecidíssimo novamente. A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Comunicando.